Então, bom dia, pessoal. A gente vai estar fazendo a apresentação da nossa entrevista. O nosso entrevistado é o professor Armindo da Silveira. Ele é professor de dança de salão na escola Happy Dance, aqui no JuVV. Vamos E lá. é isso. A primeira pergunta que a gente fez para ele foi qual foi a formação profissional para atuar na área. Ele falou que fez educação física, mas disse que não é o bastante. Aí ele disse que tem uma pós-graduação que tem em Araucária, mas geralmente o mais importante que ele vê como formação é ter experiência prática. E ele disse que a faculdade ela completa a formação profissional do quem vai trabalhar. E aí, o que vocês acham que vocês acham que seria importante? Então, eu acho que, principalmente nessa área da dança, o profissional tem que ter essa prática. A prática tem que estar atrelada com a parte educacional. Então, uma pessoa que não tem uma experiência na dança, ela não tem, eu acho que ela não tem esse tato para poder passar para os alunos. Então, primeiramente, eu acho que ela tem que ter esse contato individualizado com a dança, para daí passar depois para começar a dar aula. Com certeza, o que o Nicolas falou é excelente, porque no curso de formação em educação física, a gente vê a dança, a gente não vê a dança, tipo, profundamente, a gente vê mais para conhecer a modalidade e tudo. Então, para você passar a ser professor mesmo de dança, para ter isso, executar isso muito bem, você tem que ter uma vivência, assim, com a dança, você tem que ter com os cursos de extensão, de dança, ter a dança específica, se você for dar aula tipo dança de salão, dança fit dance, então, cara, ter esses cursos são essenciais, você tem que vivenciar, você tem que ser propriamente, antes você tem que ter essa prática da dança do que só ter cursado a matéria de dança na educação física. Eu acho importante também não só, por exemplo, ter que fazer os cursos extras, né? Mas se for analisar pela parte da formação em educação física, ele pode ter um olhar diferenciado após fazer os outros cursos, com relação a, de repente, adaptar a dança para necessidades especiais, por exemplo. Então, ele vai ter a condição de passar um movimento anatômico confortável para aquela determinada limitação que o cliente futuro dele ou o aluno dele precise dessa atenção. Sem contar que também não é apenas você saber só saber dançar, né? Você tem que saber explicar para o aluno como fazer os passos e ajudar ele em todas as dificuldades que ele tem sobre a dança. Eu acho que unindo o teórico com o prático fica perfeito. O que te fez escolher trabalhar com dança? Ele disse que não escolheu trabalhar com dança, que aconteceu naturalmente. E ele começou a fazer aula de dança, aí ele se destacava em relação aos outros alunos, ele pegava os passos mais rápido e aí começou a auxiliar o professor, depois ele estava substituindo já o professor. Vocês acham que esse é um caminho natural de um professor de dança? É que na verdade é assim, como a minha área é mais voltada à musculação, eu não posso prever o meu futuro. Daqui 2 ou 3 anos eu posso muito bem estar dando uma aula de dança sem ter experiência alguma, mas como a área é muito ampla, então é muito fácil você ir para essa área. Então, eu acredito que é um caminho. Eu posso dar o exemplo do meu irmão, que ele é formado em Química, mas ele tem aula com esse professor há mais de 5 ou 6 anos. E agora ele começa a auxiliar o professor durante as aulas, mas ele ainda não tem essa formação para dar aula. Então, eu acredito que é um caminho, mas eu acredito fielmente que a educação física, ser formado em educação física é algo muito importante. Beleza, então vamos para outra. Como você vê o mercado de trabalho? Ele diz que é um mercado que trabalha junto com as atividades que melhoram a qualidade de vida, né? Mercado wellness. E ele vê o mercado como promissor. Como vocês veem o mercado? Cara, então, eu não tenho uma visão tão profunda, mas eu vejo como que o mercado ele dá uma oportunidade muito boa, por ser um mercado muito, não vou dizer muito específico, mas por ser um mercado que não tem às vezes tanta demanda, assim, não tem tantas pessoas que busquem, mas também não tem tanta oferta, não tem, tipo, você não vê em muitos lugares muitos profissionais qualificados dando dança de salão.
Então, isso é bom porque pela a baixa oferta que tem, os profissionais que se destacam, eles conseguem muito renome na área. Então, isso é um ponto positivo para o mercado. O mercado, a pessoa consegue gerar uns bons ganhos dentro E disso. mesmo não falando também especificamente da dança de salão, mas a dança fitness, por exemplo, cada vez mais a procura por um exercício físico aumenta. Então, eu acredito que é um mercado promissor, sim, e que cada vez mais está criando seu espaço, mais do que já tem, está criando seu espaço no mercado. Eu Então, acho só que dando uma reforçada rapidinho ali, na verdade falta o profissional explorar melhor o mercado, porque hoje, que nem o Paulo citou ali, com a pandemia, a pessoa ela daria aula presencial, aula no salão dela, lá no espaço, e agora ela teria que dar aula online. Mas isso não interfere que ela não consiga dar essa aula. Aí por isso que a importância dela ser formada em educação física, por ter aprender formas de didática diferentes para poder tipo improvisar e de repente se destacar nesse mercado, principalmente na atualidade. eu acho que o grande ponto é criar um diferencial, né? Aqueles negócios que a gente viu nas aulas lá, acho que isso vai entrar no meio disso tudo aí. E vamos para outra. Se ele fez alguma formação específica para atuar com dança, ele disse que fez cursos preparatórios, mas que o principal ponto que ele vê é a vivência dele, disse que foi a principal formação dele. E aí, o que vocês acham? Eu concordo plenamente que essa vivência, essa experiência, repetindo a minha fala já, é a principal fonte de conhecimento que você vai ter na área da dança. E ele comenta com a gente que ele pratica dança de salão desde 1999. Então ele tem aí quase 21 anos de carreira, não atuando como profissional, mas de dança. E eu acho que isso é um dos pontos principais para estar atuando como um professor. Não, eu acho também, colocando sobre a mesma coisa, fazendo uma pequena análise que o Davi também vai entender, eu acho essa peculiaridade da dança muito parecida às vezes com o futebol, cara. Porque, por exemplo, hoje em dia os maiores técnicos dos maiores clubes, todos praticamente são ex-atletas. Dificilmente você tem algum técnico de alto nível que não foi jogador de futebol. Por quê? Porque os times eles procuram exatamente isso. Eles preferem um cara que foi jogador, já teve essa experiência como atleta, capacitar esse cara para ele virar treinador, do que você pegar alguém que nunca teve uma vivência com atleta, nunca foi atleta, não sabe às vezes como se comporta a mente do atleta, chegar com o atleta, e mesmo que esse cara estude bastante, esse cara ele sempre vai ter essa desvantagem para o cara que já foi um atleta profissional. Então, eu acho que essa questão que essa se aplica para dança, essa questão de você ter como vivência, você praticar, você ter aquilo, não apenas só ter a formação de educação física para poder dar aula. Você tem que mesmo ser praticante da modalidade. Então, eles geralmente escolhem um cara que pensa igual, sabe o que o jogador está pensando, e na dança seria um cara que pensa igual o aluno está pensando. Seria isso? Sim, seria exatamente isso, porque, que nem ele falou, como ele já praticou dança, em algum momento ele já foi um aluno, então possivelmente ele já teve problemas como aluno, já teve situações, dificuldades, e então ele já passando por isso, ele pode entender melhor o aluno dele. Às vezes o aluno pode ter uma dificuldade que ele já teve, alguma coisa, isso com certeza conta muito. Só ressaltando, então, por isso que a importância dele ser formado em educação física. O curso de educação física te possibilita a atuar, a estagiar, a vivenciar várias áreas, né? E às vezes a pessoa nem é da dança, mas de repente nessa vivência que ela teve no curso, ela tipo despertou o interesse e aí ela buscou a prática e para depois atuar como profissional ou um professor. Então só reforçando lá que a vivência é bem importante para que ele tenha um destaque no mercado de trabalho dele, principalmente no que ele vai Tá, exercer. curiosidade ao lado legal de trabalhar com a dança, possibilita convivência com outras pessoas, foi a resposta dele. E aí, o que vocês acham? Vocês veem algum outro ponto que pode ser positivo? Então, na resposta dele, ele comenta que, especificamente na dança de salão, ela é diferente de outras modalidades da dança, como, por exemplo, o balé, que às vezes tem um foco
só por exemplo, numa apresentação no final do ano, a dança de salão ela vai estar te preparando para o dia a dia, né? Tipo, para balada ou para o baile, para um sertanejo, alguma coisa que você frequente e que a dança de salão ela não tem, né, um ritmo específico. Então, ela vai estar te colocando em vários cenários e você vai estar tendo esse aprendizado de várias culturas, de várias danças, de vários ritmos. Não só na dança salão, se pegar exemplos como as modalidades lá, tipo musculação. Normalmente a pessoa vai fazer musculação, vai estar com fone de ouvido, vai treinar e vai embora. E às vezes a pessoa ela busca uma modalidade diferente, que tenha meio que aula em turma, para que ela tenha essa interação social, porque muita gente às vezes sai do trabalho e vai para casa e fica nessa rotina louca. Daí esse tipo de atividade faz com que ela tenha contato com outras pessoas sem ter necessidade de tipo frequentar uma balada ou algo assim. Então daí eu acho bem importante essa parte que ele fala de laço de aluno com professor, e não só aluno com professor, mas aluno com outros alunos também, né? Então, tipo, ele que vai ser o intermediador desse contato das pessoas entre si. Que eu vi relatos de alguns alunos que eu já tive que faziam aula de dança de salão, que eles iam mais para praticar, para não ficar sozinho em casa também, e também ou porque queriam sair para balada, como já disseram, e conquistar aquela menina que gostam, aquele cara, entende? Então eu acho que a maioria das pessoas vão por conta disso, não só para aprender, porque gostam de dança, mas sim porque para elas propósito mesmo a dança. Então eu acho bem interessante essa parte. Essa foi aí a nossa apresentação, a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta, mandem aí que a gente agora pode responder ao vivo para vocês. Valeu!